for analisar com as religiões do cristianismo que existem hoje, elas batem de frente com a filosofia ou elas se complementam? Por muito tempo, e isso quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo, boa parte da história da humanidade, a filosofia ela foi usada pelas religiões cristãs. Isso se deu num período chamado Idade Média. O que aconteceu na Idade Média? No século V, houve a queda do Império Romano, e nesse processo de queda do Império Romano, o Império Romano declarou o cristianismo como religião oficial de Roma. Então, eles precisavam argumentar em favor do cristianismo. Como que eles iam argumentar? Eles usaram estudos da filosofia. Nós chamamos esse período de cristianização da filosofia, que é o período patrístico, que Santo Agostinho, que inclusive é um santo da Igreja Católica, foi um filósofo que ele interpretou a Bíblia, interpretou o cristianismo usando Platão. Então, e depois veio um outro filósofo no século IX ao século XIII, que é chamado Escolástica, foi um outro período, que interpretou Aristóteles, aliás, interpretou o cristianismo usando Aristóteles. Então, a filosofia grega, ela não é, para nós, uma contradição da fé cristã. Muito pelo contrário. A filosofia grega, ela é a construção argumentativa para o cristianismo. Se você pegar os estudiosos de teologia, eles têm que estudar a filosofia para entender a teologia. Por quê? Digamos que os cálculos racionais para a interpretação da religião cristã são cálculos filosóficos. Porque, como nós estamos aqui colocando, né, a nossa interpretação do mundo, ela se dá nessa relação entre mito e filosofia, e depois, no século III ao século V, que é esse momento da patrística, né, os primeiros padres da igreja cristã vão utilizar a filosofia para a construção da argumentação da religião. Vamos ter uma contraposição entre a filosofia e a igreja cristã no movimento chamado Iluminismo, que só se deu entre o século XVII e o século XVIII, que foi um movimento onde eles queriam separar fé e razão. Mas durante a Idade Média total, nós temos o esforço de unir fé e razão, né, a construção da filosofia junto com a teologia. Os filósofos iluministas que vão propor a separação absoluta entre filosofia e religião, dizendo que é preciso separar Estado de igreja, separar fé de razão, e, inclusive, eles são radicais, os filósofos desse período, que eles vão falar, por exemplo, que a sociedade só iria progredir quando a gente afastasse a ciência da religião, porque até então, aquilo que a gente tinha de científico era também uma explicação religiosa. Então, como eu disse, quando eu pergunto a filosofia, ela é oposta à religião, eu preciso saber qual filosofia em qual período, porque por boa parte do tempo da história da humanidade, a filosofia ela foi uma das ferramentas da religião para explicar as coisas.